Bom dia a todos. Bom dia, senadores, senadoras, nossos funcionários que presidem a parte administrativa desta sessão, desta comissão. Em 5 de novembro de 2015, declaro aberta a 23ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo requerimento 407 de 2015. Conforme convocação, a presente reunião destina-se à apreciação de requerimentos e à realização de oitivas dos senhores Eduardo Gonçalves Valadão, requerimento número 166 de 2015, de minha autoria, senadora Thaíde de Oliveira. Também a oitiva do senhor Alisson Carvalho Silva, requerimento 179 de 2015, também de minha autoria. E temos aqui também vários requerimentos de convocação, de quebra de sigilos, que também deverão ser aprovados nesta sessão de hoje. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senador Pimentel. Em seguida. Senhor presidente, eu apresentei o requerimento para votação em globo dos itens 11, 13 e 14, e também, consequentemente, com a inversão de pauta para esses 3 itens. É isso o nosso pedido, senhor presidente. Perfeito. Concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, solicitei pela ordem para apresentar a seguinte questão à Vossa Excelência e a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Vejo que a CPI ainda tem muito a investigar, em especial após os recentes desdobramentos judiciais da Operação Zelotes, por conta da atuação corajosa e imparcial da doutora Célia Regina Ode Bernardes, juíza substituta, que lamentavelmente, ao que tudo indica, que os jornais noticiam isso, será substituída hoje da 10ª Vara Civil e Criminal daqui de Brasília. No entanto, a minha preocupação é com o tempo. Nós já conseguimos a prorrogação da CPI e ela está prorrogada somente até o dia 18 de dezembro, salvo o melhor juízo. Então, o tempo é exíguo. Dessa forma, e como sugestão para a celeridade dos trabalhos, além dos requerimentos que já foram aprovados, senhor presidente, na última reunião, e dos que porventura sejam aprovados hoje, há uma série de oitivas que ainda não foram realizadas. Eu vou destacar, por exemplo, a oitiva da senhora Cristina Maltoni Marcondes, esposa do senhor Maltoni Marcondes, que foi aprovado no dia 14 de julho deste ano, por intermédio do requerimento número 136/2015, de autoria de Vossa Excelência. Me parece que a senhora Cristina Maltoni, senhor presidente, Vossa Excelência há de concordar comigo, é peça-chave do esquema que envolve o seu marido, o senhor Mauro Marcondes, e a empresa formada por ambos. Além desse, senhor presidente, eu gostaria de reforçar a importância da oitiva dos contribuintes que contrataram os serviços de empresa e que tiveram redução de dívidas tributárias perante o CARF, que eventualmente contrataram os serviços de empresas envolvidas no esquema. Nesse sentido, eu listo alguns desses requerimentos a este respeito. O requerimento 27/2015 convoca o senhor Luiz Mauan Iabico Júnior, presidente da Anfávia. O requerimento número 49 de 2015, de autoria de Sua Excelência, senador José Pimentel, que convoca o presidente da Ford Motor Company. O requerimento número 50 de 2015, de autoria também de Sua Excelência, senador José Pimentel, que convoca o presidente da empresa MMC Automotores do Brasil, Mitsubishi Motors. O requerimento número 102 de 2015, que convoca o vice-presidente executivo do Santander, também de autoria do senador José Pimentel. Pela ordem, senhor presidente. O requerimento número 104 de 2015, que convoca o senhor Eduardo Melzer, presidente da diretoria executiva
do Grupo RBS, proveniente de Vossa Excelência. O requerimento número 31, de 2015, que convoca o senhor Antônio Maciel Neto, presidente da empresa Caoa. O requerimento número 110, de 2015, que convoca o senhor Cristiano Koch, presidente do Conselho de Administração da Engenvix Engenharia. Além disso, senhor presidente, além desses requerimentos, que existem mais 3, o 24 de 2015, requer a convocação do presidente da empresa Boston Negócios, de autoria do senador José Pimentel. O 25 de 2015, convoca o presidente da empresa Indústria e Comércio de Café Irmãos, de autoria também do senador José Pimentel. O requerimento número 26 de 2015, que requer a convocação do presidente da empresa Mundial, também de autoria do senador José Pimentel. O requerimento número 29 de 2015, que requer a convocação do dirigente do Grupo Comercial de Cimento Penha, de autoria também do senador José Pimentel. O requerimento número 47 de 2015, que convoca o presidente do HSBC Bank Brasil, também de autoria, se eu não me engano, salvo engano, do senador José Pimentel. Além desses requerimentos, senhor presidente, estou apresentando hoje, e eu sugiro que entre na pauta, de acordo com a conveniência de Vossa Excelência e da relatora, no melhor momento, os seguintes requerimentos. Eu estou apresentando o requerimento de convocação do senhor Mauro Marcondes Machado, esse Mauro Marcondes Machado vamos apreciar hoje, de convocação do senhor Luiz Carlos Trabuco Cap, presidente do Grupo Empresarial de Bancos Bradesco, do senhor André Bier Gerdau John Fetter, presidente do Grupo Gerdau, de convite ao senhor Eduardo Consentino da Cunha, deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, e de convocação do senhor Afonso Antunes da Mota. Esses requerimentos, na verdade, esse último já foi contemplado pelo requerimento anterior do senador José Pimentel. Então, esses requerimentos, senhor presidente, esses que já foram aprovados, eu considero fundamental serem pautados o quanto antes, a convocação e oitiva dessas senhoras e senhores aqui citadas. E estes outros que apresentei, que protocolizei no dia de hoje, eu considero importante a sua apreciação, porque envolvem personagens que poderão colaborar com essa investigação por conta do papel que tiveram sendo achacados ou pressionados, ou por conta do papel que tiveram nas denúncias das eventuais medidas provisórias, como é o caso do senhor presidente da Câmara dos Deputados, que claramente, por ser presidente de poder, não pode ser convocado por nós. Por isso, o teor do meu requerimento é convidando o senhor Eduardo Cunha para estar nessa comissão. São essas. Senhor presidente, questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, peço a Vossa Excelência que inicie efetivamente a sessão, inclusive com apreciação dos requerimentos que foram aqui citados pelo ilustre senador. Perfeito, senador Humberto Costa. Presidente, eu havia pedido pela ordem também, presidente. Só um segundo, relatora. Pois não. Senadora Vanessa, há um requerimento também, senador Randolfo, de Vossa Excelência, sobre a mesa, que requer nos termos regimentais que sejam votados individualmente na sessão de hoje, do dia 5/11 de 2015, os requerimentos de número 182, 183, 184, 185, 186 e 187 de 2015, itens 11 a 16 da pauta. Vossa Excelência não fez menção a este requerimento? Gostaria que Vossa Excelência... Como eu já tinha subscrito o requerimento, já estava à mesa, então é por isso que não foi necessário destacar. Obviamente que essa minha solicitação de apreciação individual se choca com o requerimento de apreciação em bloco proposto pelo senador Pimentel, e obviamente nós vamos ter que apreciar qual a forma em que vamos fazer a apreciação desse requerimento. Agradeço a Vossa Excelência. Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu sugiro, porque o senador Randolfo fez uma longa intervenção, citando e detalhando os requerimentos que ele apresenta no dia de hoje.
Quero dizer que também apresentei, senhores senadores, ao presidente e à mesa um requerimento que tem um caráter administrativo, o caráter de procurar ordenar os trabalhos dessa CPI durante as próximas sessões, visto que nós já estamos no mês de novembro, o mês de dezembro se aproxima e nós temos que organizar o nosso trabalho do ponto de vista da racionalidade. Mas, senhor presidente, eu não farei como fez o senador Randolph agora, não vou detalhar o meu requerimento, porque acatando o encaminhamento, então vamos analisar a pauta de hoje e após a conclusão dos requerimentos que estão na pauta de hoje, aí sim, senador Randolph, a minha proposta é que analisemos meu requerimento de Vossa Excelência, se analisaremos extra pauta ou não. Então esse é o encaminhamento. Me permita. Pois não, relator, senador. Não são conflitantes nossos encaminhamentos. Então pronto, então não há dúvida, vamos à pauta. Os requerimentos aqui que destaquei são requerimentos que já foram aprovados. E eu estou fazendo uma sugestão. Sim, mas que o meu encaminhamento é que a gente discuta, porque o meu também se refere a requerimentos já aprovados, senador Randolph, que façamos esse debate e tomemos essa decisão depois de concluirmos a apreciação da pauta. Ou seja, que seja o próximo item após essa pauta, que inclusive eu vou querer me reportar a situação do juiz titular da 10ª Vara Federal, Valdisney, porque infelizmente, da forma como as coisas estão sendo colocadas, parece que há uma suspeição em relação ao juiz. Mas quero tratar desse assunto após a conclusão da pauta. Passo a palavra ao senador Davi Alcolumbre. Presidente, só na mesma linha dos requerimentos de votação nominal, também apresentei requerimento à mesa, acompanhando o requerimento do senador Randolph, dos mesmos itens, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15 e o 16. 182, 83, 84, 85, 86 e 87. Na Perfeito. mesma linha do senador Randolph, votação nominal desses aqui individualmente. Perfeito. Senador José Pimentel. Vossa Excelência, então, nos apresentou um requerimento pedindo, então, a votação em globo. Vossa Excelência também pediu a inversão de pauta. Eu vejo que esses requerimentos vão ser votados aqui dentro de 10 minutos no máximo. Eu não vejo o 10 minutos no máximo. Eu não vejo o porquê dessa inversão de pauta. Senhor presidente, é regimental. Por isso, não estou perguntando a Vossa Excelência se é oportuno ou não. Estou dizendo que estou fazendo o requerimento é regimental. Se ele for derrotado, o procedimento do senador Randolph e do senador Davi procede, porque a pauta é votação individual e na sequência. Então, rejeitado o meu requerimento, aí o requerimento do Randolph. Não, aqui eu estou me referindo, senador José Pimentel, só a inversão de pauta, tá? Só a inversão de pauta. Quanto aos requerimentos de Vossa Excelência, do senador Randolph e do senador Davi, vamos colocar então em votação conforme determina o regimento. Né? Agora, inversão de pauta, eu não vejo, salvo o melhor juiz, eu não vejo por quê, porque vai ser muito rápido isso aqui. Não é? Senhor presidente, vamos fazer uma vez aprovada a votação em globo, faremos a inversão de pauta desses 3 itens. Eu aceitei o pedido de Vossa Excelência da última vez. Vamos seguir essa ordem aqui. Senhor presidente, e também, senador... regimental, senhor presidente. Nós temos parlamentares que vão para outras comissões em seguida, a exemplo do Donizete, aqui para a agricultura. Essa inversão de pauta, ela... Tem que ser votada. O senhor teria que fazer um requerimento, né? Senhor presidente, estou presente, José Pimentel, fazendo requerimento de inversão de pauta. Para esses Mas 3 eu posso itens. negar ou não? Senhor presidente, é regimental, Então vou senhor presidente. submeter a voto, Claro, então. claro, é Vamos isso. submeter. E depois o senhor, então, faça por escrito, por favor. Senhora secretária, redija, por gentileza, para nós, porque a minha presença física, aqui relatado e constanada, não é suficiente para o senhor Ataídes Oliveira. É suficiente, sim, mas seguindo o que determina também, senador, com toda a vênia que eu tenho por Vossa Excelência, é importante que tenhamos aqui escrito e assinado por Vossa Excelência esse requerimento. Pois bem,
Então, vamos colocar primeiro o requerimento do senador Randolph, que foi... Senhor presidente, pela ordem, foi primeiro. Se o meu for rejeitado, o dele está aprovado, senhor presidente. E o meu foi o primeiro que eu fiz aqui. Por isso eu quero primeiro votar em globo. Se ele for rejeitado... Senhor presidente, não é um contra o outro. Senhor presidente, quando o senador José Pimentel fez o requerimento oral, isso é regimental, o senador Randolph nem estava presente. Aí o senhor vai dar preferência a quem chegou por último. Não. O senador Pimentel fez o requerimento antes da chegada de Vossa Excelência. Senador Otto e presidente, não há contradição. Não há contradição. Mas Vossa Excelência chegou após a presença aqui do senador. Sim, O requerimento requerimento já estava sobre a mesa. Já estava solicitado. Não há motivo para impaciência, não há contradição. Já estava solicitado, Submetamos sim. a voto. Então vamos colocar, senador Randolph. Permita então que coloquemos então o requerimento do senador José Pimentel? Pois bem, requeiro nos termos dos termos regimentais, destaque para votação em globo dos requerimentos do item 11, 13 e 14 da pauta. Assinado o senador José Pimentel. Eu pergunto como vota o senador Otto. Não é nominal? Não é nominal, não. Não tem necessidade? Então tá. Pois bem, senadores e senadoras que aprovam o requerimento permaneçam como encontram. Aprovado com o voto contrário do senador Randolph. Senhora presidente, a titular está presente. Desculpe, senadora presidente. Vanessa Graziotti. Tá. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, senador. Senhor presidente, Otto. essa intimação do filho do presidente Lula, às 23 horas na residência dele, no dia do aniversário do presidente, foi uma coisa deliberada para macular a imagem do presidente Lula, que tem muitos méritos quando foi presidente do Brasil. São inúmeros os méritos dele. Pode ter problemas hoje, mas inúmeros méritos. Mas a oposição de hoje não pode ser a oposição raivosa da era FHC, do Fora FHC, da época em que um amigo meu veio aqui defender a não convocação do filho do presidente Fernando Henrique, Paulo Henrique, que era na época casado, que era na época casado com o dono do Banco Nacional, e foi feito, salvou-se o Banco Nacional na época através do presidente Fernando Henrique. Da questão depois da assessoria especial que ele foi para a Companhia Siderúrgica Nacional, tudo naquela época era para atingir o presidente Fernando Henrique. Era a oposição raivosa daquela época. O que eu vejo hoje é uma oposição que prega aqui o ódio implacável, o ressentimento que não passa e a mágoa incontida de uma eleição que foi ganha pelo voto popular. E essa situação é uma situação que não leva absolutamente nada ao Brasil. O que eu não vejo é proposta para tirar o Brasil da crise que está. E tem que ter unidade, tem que ter moderação para encontrar saída para o desemprego, para a inflação, para essa situação toda que está mergulhada o Brasil nessa hora. E todos, tanto a oposição como governistas, nós somos, antes de tudo, brasileiros e patriotas, para na hora da crise ter unidade. Moderação. Se não vier pela moderação, certamente não virá pelos exaltados que querem, de alguma forma, atingir a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um grande brasileiro e tem uma contribuição muito grande para o Brasil, sobretudo para o povo mais humilde, o povo pobre. No meu estado, foi o maior presidente da história da Bahia, com grandes obras de infraestrutura e também na área social. Nós passamos 200 anos com a Universidade Federal. Ele colocou mais 5 federais lá, em 8 anos. E era um homem que não era da universidade, não tinha o anel no dedo. Então tem seus méritos também, e essa coisa foi deliberada para macular a imagem do presidente Lula com o receio da volta dele em 2018. Senador Otto, eu quero ressaltar que esta CPI não teve, nem poderia ter, nenhuma participação desta requisição, desta
convocação do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Eu queria ressaltar que nós ficamos sabendo no dia seguinte, através da imprensa, não é? O requerimento, agora por escrito, para que nós possamos então colocar em votação, do senador José Pimentel, que requer nos termos regimentais a inversão de pauta para que sejam votados primeiramente os itens 11, 13 e 14. Eu pergunto aos senadores e senadoras que aprovam o requerimento de inversão de pauta, permaneçam-se como encontram. Aprovado com o voto contrário do senador Davi. Pois bem, então vamos à votação do item 11, 13 e 14. Vamos votar em Globo, Vamos votar em Globo. 11, 13... Senhor presidente, o item 11 se refere à convocação da senhora Erenice Alves Guerra, o item 13, convocação do senhor Gilberto Carvalho, e o item 14, a convocação do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Perfeito. Então, eu vou ler os três requerimentos, repito, do item 13, 11, 13 e 14 da pauta. Item 11. Requerimento 182 de 2015. Convocação da senhora Erenice Guerra. E faço aqui rapidamente uma justificativa. Erenice Guerra era secretária executiva da Casa Civil da Presidência da República, quando a ministra-chefe era a hoje presidente Dilma Rousseff. A Casa Civil tem papel fundamental na edição de medidas provisórias. Há indícios contundentes de que pelo menos 3 medidas provisórias, a 471, a 512, repetindo, 471 de 2009, a 512 de 2010 e a 627 de 2013 foram compradas pelo esquema criminoso coordenado pelo senhor José Ricardo da Silva e o senhor Alexandre Paes dos Santos e Mauro Marcondes Machado. A ex-ministra Erenice Guerra, além de ter atuado na Casa Civil no período em que ao menos 2 daquelas medidas provisórias foram compradas, a 471 de 2009 e 502 de 2010, passou a ser parceira de negócios de Alexandre Paes dos Santos, hoje em regime de prisão preventiva. Tanto ele como o senhor José Ricardo, quando deixou o cargo público em meio a suspeitas de corrupção, né, é fundamental que ela seja ouvida, tanto para esclarecer sua participação no esquema de manipulação de julgamento no CARF, onde atuou em favor da Huawei, como para explicar suas relações com as vendas das citadas medidas provisórias. Requerimento número 182 de convocação da senhora Erenice Guerra. Requerimento número de minha autoria. Requerimento número 184 do item 13 da pauta. Convocação do senhor Gilberto Carvalho. Justifico. Há suspeita de que o senhor Gilberto Carvalho era, aspas, ponte entre Mauro Marcondes e seus parceiros no crime, Alexandre Paes dos Santos e o senhor José Ricardo da Silva, com o Palácio do Planalto. As mensagens e e-mails demonstrando a proximidade do ex-ministro Gilberto Carvalho com Mauro Marcondes, temos diversos. A oitiva é importante para que o senhor Gilberto Carvalho esclareça essa relação e também o processo de edição das MPs, comprada pelo esquema criminoso. Requerimento de minha autoria. E, por último, o requerimento número 185 de 2015, o item 14 da pauta. Convocação do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Eu também justifico.
Uma das empresas de Luiz Cláudio recebeu cerca de R$2.400.000 de uma empresa de Mauro Marcondes, que já é sabido pela Polícia Federal, pela Operação Zelotes, que é um lobista de São Paulo. Hoje também é recolhido preventivamente pela Polícia Federal. Logo após a edição da medida provisória 627 de 2013, e ainda durante o período de vigência dos benefícios prorrogado pela medida provisória 471 de 2009 e a medida provisória 512 de 2010, há suspeitas de que esse valor tenha sido repassado como pagamento pela compra de medidas provisórias, pelo que é importante a oitiva de Luiz Cláudio, para que possa explicar as razões pelas quais recebeu essa quantia milionária e que tipo de serviço prestou a Mauro Marcondes. Portanto, senhoras e senhores senadores, eu vejo que há uma ligação extremamente contundente à relação da ex-ministra Erenice Guerra, do ex-ministro Gilberto Carvalho, como também do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva, na venda dessas medidas provisórias. Esses requerimentos anteriormente já havia sido apresentado por mim nesta comissão e foram rejeitados. Agora, diante desses novos fatos deflagrado pela Operação Zelotes, referindo-se à quarta fase, eu vejo que há fraturas expostas com relação a esses três convocados. Evidentemente, salvo o melhor juízo de Vossas Excelências. E a imprensa, a nossa imprensa nacional, todos os veículos, deu publicidade, e, inclusive, publicando e-mails, degravações e outros documentos. Eu gostaria muito, primeiro, que eles não fossem votados em bloco, mas o plenário é soberano, já está decidido. Eu gostaria que Vossas Excelências atendesse esse nosso pedido, eles virem esse nosso pedido, eles virem aqui e se justificar e pronto, resolvido. Olha, eu não tenho participação nisso, pronto, acabou. Esse é o meu objetivo. Com a palavra, senadora relatora. Eu gostaria, como Vanessa relatora, Graziati. senhor presidente, eu gostaria, como relatora, de contrapor a posição que Vossa Excelência acaba de apresentar. Primeiro, eu quero destacar que os três requerimentos que votaremos em bloco se referem a convocações da senhora Erenice, Gilberto Carvalho e do senhor Luiz Cláudio. O requerimento relativo à senhora Erenice, senhor presidente e senhores senadores, ele está sendo apreciado por essa CPI pela terceira vez. Ele foi apreciado a primeira vez da Erenice. Ele foi apreciado a primeira vez e rejeitado no dia 8 de junho. Na sequência, no dia 5 de outubro, nós novamente analisamos o requerimento e o rejeitamos, a CPI, por maioria de votos. Por unanimidade, creio. Vossa Excelência fala, senhor presidente, de que há a possibilidade da reapresentação de requerimentos que já foram votados diante de novos fatos, o que não vem ao caso, porque de outubro para agora não há nenhum novo caso que envolva a senhora Erenice que justificasse a reapresentação. Então, Vossa Excelência, senhor presidente, senhores senadores, me permitam eu aqui fazer uma análise de que nós estamos diante de requerimentos cujo objetivo é meramente político, não tem nenhuma ligação com o objeto desta CPI. Veja, pela terceira vez estamos
apreciando o mesmo requerimento. A inobservância de vínculo entre o objeto do requerimento com o requerimento de convocação da senhora Erenice, com o requerimento 407, de autoria de Vossa Excelência, senadora Thaídes, que criou a CPI, mantém-se. Fato marcante da ausência de relação é que, mesmo nessa quarta fase da Operação Zelotes, onde as investigações afastaram-se do CARF e trilharam outros rumos e outros caminhos. Não, mesmo nessa quarta fase, não houve nenhuma medida contra a senhora Erenice, ou seja, soma-se ao fato de estarmos pela terceira vez apreciando o mesmo requerimento e de não haver indício de atuação da senhora Erenice no CARF. Ela também não foi alvo dessas novas investigações que tratam do tema diverso desta CPI. Aliás, a senhora Erenice apareceu aqui nessa CPI, é bom lembrar e avivar a memória de todos e de todas, porque aparece em alguns e-mails em assuntos relativos à empresa Davos Energia, empresa que foi de propriedade do senhor Alexandre Paes dos Santos, mas não teve nenhum processo no CARF. E por ser uma empresa de comercialização de energia, não intermediou nenhum contato no CARF. Portanto, a convocação da senhora Erenice por um único fato de ela aparecer na documentação recebida por essa CPI, cujo tema não diz respeito ao objeto da CPI, porque nós aqui não somos Ministério Público, nós aqui não somos Polícia Federal. Eles, sim, são agentes de investigação. No curso de uma operação, na investigação de um crime, se aparece um outro crime, é obrigação tanto do Ministério Público quanto da Polícia Federal investigar esse novo crime, o que não é o caso de uma CPI, que só é aprovada e só é instalada mediante fato concreto e objetivo, do qual nós não podemos fugir, ao qual nós não podemos fugir. Então, eu quero repetir aqui o que tenho dito. O objetivo do debate de agora não é aprovar os requerimentos que ele sabe que não serão aprovados. O objetivo é dar pauta política para a imprensa brasileira. Porque se de fato quem apresenta requerimento tivesse a intenção, o desejo que ele fosse apresentado, teria coletado assinaturas para que houvesse um adendo à CPI que, além da investigação do CARF, também investigasse outros assuntos exatamente. E não foi feito, então não há como, novamente, aprovar esse requerimento. Em relação ao senhor Gilberto Carvalho, é a mesma justificativa, não há nada. Aliás, a mesma justificativa, não há nada. Aliás, eu acho que está em curso uma grande injustiça. Não estou pré-julgando, estou dizendo que acho. Por tudo que li, senhor presidente, por tudo que li do material que nós temos à disposição da nossa CPI. Não há nada que leva ou que sugira que ele tenha cometido qualquer tipo de crime. Aliás, um e-mail de um cidadão vice-presidente de uma entidade que representa todo o setor automobilístico pedindo uma audiência, isso é motivo suficiente para criminalizar alguém? Para criminalizar alguém? O senhor Luiz Cláudio é a mesma coisa, proprietário de uma empresa que recebeu por um serviço prestado a um escritório. Esse sim, o escritório envolvido. Esse sim, este escritório envolvido. Agora, por conta do envolvimento desse escritório, nós vamos envolver todos aqueles que tiveram contratos, porque se quiserem também nós podemos puxar. Todas as empresas, pessoas físicas ou jurídicas, que tiveram qualquer tipo de relação. Aí não serão centenas, certamente, serão milhares. Então, por isso é que eu apresento, como relatora, a posição contrária à rejeição, pela rejeição desses 3 requerimentos, senhor presidente. Isto é que é interessante salutar num parlamento, não é? Essa divergência de opinião. E eu respeito a opinião de Vossa Excelência, a senadora Vanessa Graziotin, mas quando nós apresentamos o primeiro requerimento de convocação da senhora Erenice Guerra, lá no início dos nossos trabalhos, nós já tínhamos informação da Operação Zelotes, que a ex-ministra atuou
em favor da empresa Huawei dentro do CARF. Eu não me esqueço que naquela época teve um voto, me permita, senador Assir Gurgás, que votou rejeitando o requerimento de convocação da senhora Helenice, mas Vossa Excelência, inclusive, colocou naquela data que se tivesse novos fatos, Vossa Excelência poderia, talvez, votar pela convocação dela, não é? Então, esse é o motivo maior. E uma nota informativa, número 3.925, de agora de 2015, do dia 28/10, após essa quarta operação Zelotes, não é? Deixa muito claro, não vamos ler aqui porque nós vamos perder tempo e tem senadores que precisa se ausentar, não é? Que diz o seguinte: reiterando que a análise desta consultoria é preliminar, porque baseada apenas em notícias e não em documentos oficiais disponibilizados. Concluímos que agora, à luz dos novos acontecimentos, verifica-se os requisitos que autorizam a CPI do CARF a investigar atos de corrupção praticado para viabilizar a edição ou aprovação das medidas provisórias, especialmente a 512. É o caso. 12 não, aqui é 471, senhor presidente, só me desculpe. Mas vamos à votação, vamos à votação. Algum senador, alguma senadora deseja se manifestar antes de colocar em votação? Só em uma palavra, senador Thaís, só esclarecer que objetos de investigação, eu acho que os temas tratam da CPI. Eu acho que a tarefa de qualquer CPI é investigar todos, seja quem for, esteja onde estiver, doa em quem doer. Eu tenho um requerimento, por exemplo, e eu queria que fosse, eu não sei se está na ordem do dia de hoje, de quebra dos sigilos bancário e fiscal do senhor Juliano Nardes. Eu não sei porque alguns aqui não queriam votar na semana passada. Eu acho que temos que votá-lo. Temos que votar, eu acho que qualquer elemento que foi importante para as investigações tem que ser apreciado. Sobre objeto de CPI, já é jurisprudência consagrada pelo Supremo Tribunal Federal que, no decorrer de CPIs, o objeto dela pode ser expandido. Se assim não fosse, senhor presidente, em 1992, não teria tido o impeachment de um presidente da República. Perfeito, senador Randolph. São várias jurisprudências do Supremo Tribunal Federal. E eu não respondi a Vossa Excelência, senador Randolph, naquele momento. Vossa Excelência vai nos apresentar novos requerimentos aqui. Nós podemos sim colocar como extra pauta hoje aqui, nessa sessão, para ser julgado? Não tem acordo, senhor presidente. Não tem acordo para ser julgado? Não tem acordo, senhor presidente. Tem que respeitar o prazo regimental de publicação da pauta. Não, presidente, não tem problema, pode ser na próxima reunião, não há problema, não há problema de tensão, nervosismo, pressão. Okay. Não se trata de nervosismo, esses requerimentos, grande parte é da minha autoria, para Vossa Excelência. Exatamente, como eu disse. Por isso é que eu não aceito. Por isso, desde o início eu coloquei, esses requerimentos temos só presidente, vamos votar. Fazê-los. Esses requerimentos, nós temos só que fazer essas audiências. Iniciou a votação, já voltou atrás. Tem quatro requerimentos que eu propus, para serem apreciados no prazo regimental, senador Pimentel. Fui eu que disse isso anteriormente. Está uma tensão nessa CPI que eu não vejo necessidade dela. Porque há costumeiramente aqui, durante os trabalhos, a gente colocar requerimento extra pauta e colocar em votação. Mas já que o plenário não concorda, e Vossa Excelência, senador, também não se importa de deixar para a sessão seguinte, então vamos colocar para a próxima. Ok. Então, vamos colocar então em votação os aludidos requerimento, ora lido e justificado por mim, o item 11, o item 13, o item 14, requerimento 182, 184 e 185. Senadores e senadoras que o aprovam, permaneçam como se encontram. Rejeitado mais uma vez. Mas só tem governista, fazer o quê? Tem que ser por unanimidade mesmo.
Senhor presidente, o senhor me respeita, eu sou senador da República igual o senhor. Senhor presidente. E não foi o meu líder que veio aqui me descredenciar, como fizeram com Vossa Excelência. Vossa Excelência tem conduzido a CPI do CARF com muita determinação e firmeza. A Vossa Excelência não pode ser parte para a indução de voto numa CPI. O regimento não lhe permite isso. E cada um dos senadores aqui vota com a sua consciência, com a sua decisão livre e soberana dada pelo povo de cada um dos seus estados. Então, eu que tenho muito apreço e admiração, peço que Vossa Excelência tenha essa condução imparcial, não seja parte na indução do voto daqueles que estão votando aqui na CPI. Há sobre a mesa um requerimento... Senhor presidente, que seria interessante e importante, como sempre Vossa Excelência tem feito, anunciar que a votação, o requerimento foi rejeitado por unanimidade, senhor presidente. Só registrar, Vossa presidente. Excelência está insistindo por unanimidade, eu já havia dito, senador. Perfeitamente. Já havia dito. Presidente, me permita, só esclarecendo que eu não votei porque sou suplente da senadora Vanessa Graziotin. Sim, tá registrado, senador Randolfo Rodrigues. Há sobre a mesa um requerimento também nos termos regimentais, a inversão de pauta para votar os itens também 4, 12, 15 e 16, constante da pauta da 23ª reunião dessa CPI do CARF, de autoria do senador José Pimentel. Todos de transferência de sigilo tem votação nominal. Podemos votar em grupo, mas tem que ser votação nominal. Ok, estou tendo a informação aqui que são quebra de sigilo, senador. Votação nominal. Então, vamos colocar... Mas o item 4 é de autoria do senador Randolfo Rodrigues. São esses aqui? São todos esses? São todos estes? Ok. Itens que estão marcados. Item 4, item 2, item 15 e item 16. Perfeito. Requerimento número 172 do item 4 da pauta. De autoria do senador Randolfo Rodrigues, que requer a transferência dos dados fiscais e bancários da empresa LFT Marketing Esportivo, de propriedade do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Desculpe, me permita. O requerimento 1 da pauta, que é de minha autoria também, é de transferência de sigilos fiscal, bancário e telefônico do senhor Carlos Juliano Ribeiro Nardes. Nós não teríamos que começar por este? Ele está pedindo inversão de pauta. Está pedindo. Foi pedido. Tá. Eu até então pergunto o plenário se aprova a inversão de pauta destes itens da pauta. Os que aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Aprovada a inversão de pauta desses itens 4, 12, 15 e 16. Pois bem, vamos então ao item 12 da pauta. Não é individual. O item 4. Como vota o senador Otto Alencar? Com a palavra, senador Pimentel. Com a palavra, senador Pimentel. Para votar. Eu voto não, senhor presidente. Perfeito. O senador vota não. Como vota não? Senador Donizete Nogueira. Não, presidente. Como vota senador Humberto Costa? Não. Voto senador Acirgo Gás. Não, senhor presidente. Nossa relatora, senadora Vanessa. Não. Então, reprovado o requerimento. Como vota? Vota conhecido. Você não vota. Perfeito. Rejeitado o requerimento número 172 de 2015. Requerimento 183, item 12 da pauta, de 2015, de minha autoria. Requer a transferência dos sigilos fiscais e bancários da empresa Guerra e Advogados e Associados, de propriedade da ex-ministra senhora Erenice Guerra. Como vota senador Otto Alencar? Não. Senador Pimentel? Não, senhor presidente. Senador Donizete? Não, presidente. Senador Humberto Costa? Não. Senador Acir? Não. Senadora Vanessa? Contra. Também rejeitado o requerimento 182 da pauta. Requerimento 186, item 15 da pauta. Requerimento de minha autoria. Requer a transferência dos sigilos fiscais, bancário e telefônico do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva.
proprietário da LFT, requer a transferência dos sigilos fiscais e bancários, retifico, melhor dizendo. Sigilo bancário e fiscal da empresa LFT, Marketing Esportivo, de propriedade do Luiz Cláudio Lula da Silva. Eu pergunto como vota o senador Otto. Voto não. Ah, é o item 15. Eu fiz uma pequena... Deixa eu fazer uma correção aqui. Eu li o item 15 e confundi com o 16. Deixa eu ratificar isso aqui. Retificar, melhor dizendo. O item 15, requerimento 186 de 2015, de minha autoria, requer a transferência do sigilo fiscal, bancário e telefônico do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Em votação, como vota o senador Otto Alencar? Não, senhor presidente. Como vota o senador José Pimentel? Não, senhor presidente. Como vota o senador Donizete Nogueira? Não, presidente. Como vota o senador Humberto Costa? Não. Como vota o senador Acir Gurgás? Não. Como vota a relatora? Rejeitado o requerimento 186. Requerimento 187, do item 16 da pauta. Também de minha autoria, a Thaídes Oliveira. Requer a transferência do sigilo fiscal bancário da empresa LFT Marketing Esportivo, de propriedade do senhor Luiz Cláudio Lula da Silva. Presidente, me permita. Com a palavra, senador. Mas acho que esse já está prejudicado. É a voto. É de igual teor? Vai a voto, senhor presidente. Mas vamos botar voto. E aí prejudica o outro. Tá. Como vota o senador Otto? Não, senhor presidente. Como vota o senador Pimentel? Não, senhor presidente. Como vota o senador Donizete? Não, presidente. Como vota o senador Humberto Costa? Não. Como vota o senador Acir? Não, senhor presidente. Como vota a senadora? Não. Também rejeitado o requerimento 87, item 16 da pauta. Vamos então aos demais itens da pauta. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senador Acir. Só para reafirmar aquilo que eu disse na outra votação com relação a essas convocações. Se houverem algum fato novo ligado a essa CPI, eu sempre me posicionarei a favor. Mas eu não vejo, conforme muito bem colocou a relatora, nenhuma ligação com os fatos novos para que a gente tenha que trazer essas pessoas para depor ou algo parecido. E cumprimento mais uma vez Vossa Excelência pela maneira tranquila como tem conduzido essa CPI. Espero que continuemos nessa atuada, porque é importante não só para os nossos trabalhos, mas importante também para o nosso país. Obrigado, senhor presidente. Respeitosamente, como sempre, suas palavras, senador Acir, serão evidentemente acatadas e respeitada por nós. Vamos então aos demais itens da pauta. Você já até fez, facilitou. O item 1 da pauta requer a transferência do sigilo fiscal, bancário e telefônico do senhor Carlos Juliano Ribeiro Nardes. Transferência de sigilo, de autoria do senador Randolph Rodrigues. Votação nominal. Eu pergunto como vota o senador Otto Alencar. Voto contra a... Eu abri a votação, me permite, senador. Eu abri a votação, mas o senador Randolph... Só uma rápida justificativa. Nos permite a palavra ao senador Randolph. Na cariação que houve aqui entre a senhora Geliane e o senhor Hugo, funcionários das empresas do senhor José Ricardo, ambos relataram, ambos foram confrontados e ambos relataram a participação do senhor Juliano Ribeiro Nardes em visitas à empresa e também no recebimento de valores. Portanto, há um indício forte ocorrido no âmbito da CPI. Ambos estiveram aqui, 2 funcionários da empresa, do articulador do esquema, né, que inclusive está preso, e ambos confirmaram
relataram aqui claramente, relataram claramente com a participação do senhor Juliano Ribeiro Nardes. Então, é um fato objetivo que ocorreu no âmbito dessa CPI. Senhor presidente, como relator, eu quero dizer também que encaminho favoravelmente a aprovação, porque é um caso que essa CPI está investigando e procurando elucidar. E como relata o senador Randolph, depoimentos que tivemos de acariação, a única acariação aqui, deixaram evidente o envolvimento dessa pessoa com processo em trâmite no CARF, senhor presidente. Pois bem, então vamos colocar em votação. Voto pela não convocação. Pela não convocação. Perfeito. Voto não, senhor presidente. Pimentel. Não, senhor presidente. Vota não, senador Donizete. Não, como presidente. vota o senador Humberto Costa? Não. Vota não. Não. O senador Assir também vota não. E senadora... Voto sim. Vota sim. O requerimento foi rejeitado, com o voto contrário da senadora relatora Vanessa Graziotin. Requerimento número 164 do item 2 da pauta. Requer a convocação do senhor Carlos Juliano Ribeiro Nardes. Depoimento, né? De autoria do senador Randolph Rodrigues. Quer fazer alguma justificativa? Sim, senhor presidente. Eu quero justificar que eu não estou entendendo. Anteriormente, me pareceu ter uma clara justificativa e uma razoabilidade para a maioria do colegiado da CPI ser contrário. Eu quero saber o que está se passando para não quererem transferir o sigilo do senhor Carlos Juliano Nardes e para não convocá-lo. Quais as razões que levam? Por quê? Esse cidadão, em uma cariação aqui nesta CPI, os dois que estavam sendo acariados confirmaram o envolvimento dele, a participação dele frequentando a empresa do senhor João Ricardo, do senhor José Ricardo. Isso está presente também nos documentos que temos. Veja, até razões políticas que porventura poderiam ser levantadas não existem. Não existe. Seria interessante deixar claro por que não transferir o sigilo do senhor Carlos Juliano e por que não convocar. Alguém poderia dizer quais as reais razões. Quais são as reais razões? Olha, senhor presidente, pela ordem. Eu creio que até a fala do senador Randolph Rodrigues já justifica. Ele informa que já tem os dados todos. A relatora tem todos os dados relativos ao senhor. Não, Vossa Excelência disse que já tinha sido aqui denunciada, a Polícia Federal, já tem os dados todos. Os dados que nós temos dão conta que temos que aprofundar a investigação sobre ele. Os dados que a relatora tem, pode indiciar ou não, se quiser, o senhor Carlos Augusto Nardes. Não há nenhuma necessidade. Eu até acho que a CPI, Vossa Excelência pouco propôs a convocação, Vossa Excelência pouco propôs a convocação do Jorge Gerdau, que é um caso de sonegação muito alta. Eu concordo, Vossa Excelência. Vamos chamar aqui o presidente do Bradesco, sonegação de mais de 20 bilhões de reais, do Santander, dos peixes grandes, tá? Para investigar. Isso ainda não foi manifestado. Então, eu acho que ela tem, a relatora tem dados suficientes para indiciar ou não o senhor Carlos Juliano Augusto Ribeiro Nardes. Essa é a justificativa. Vossa Excelência, mas é a minha. Como eu respeito a de Vossa Excelência, eu espero que Vossa Excelência peça a minha também. Respeito a de Vossa Excelência. Só que é o seguinte, não há sonegação sem operador. Se não tivesse operador, não teria sonegação. Senhor presidente, eu insisto em dizer da necessidade que temos, concordando com o senador Randolph, de aprofundar essa investigação. E eu aqui, apenas a título de registro, quero dizer que os requerimentos apresentados e que nós estamos analisando se referem ao senhor Carlos Juliano Ribeiro Nardes. Sequer foram apresentados requerimentos do presidente do Tribunal de Contas da União, que também sequer, pois é. Mas, inclusive, ele, Augusto Nardes, foi sócio desta empresa exatamente no período em que houve uma atuação no âmbito do CARF. E aparece bastante, e aí
muita coincidência, poderia ser, repito, eu não estou fazendo um pré-julgamento, nem expressando um juízo de valor, apenas levantando que há muitos indícios, porque existe o registro em vários documentos de recursos repassados ao tio. Fala em Juliano e tio, não é? Mas não é em relação a ele, ao senhor Augusto Nardes. Nós estamos tratando somente do sobrinho, que foi quem deu continuidade aos trabalhos da empresa que era de propriedade do ex-deputado e hoje ministro do Tribunal de Contas. Então, é ao Juliano. A minha opinião, mas eu respeito a opinião da maioria, a qual nós nos dobramos. Senadora Vanessa Graziotin, senhor presidente, me permita, semana passada foi aprovado aqui um requerimento para que o Supremo Tribunal Federal transfira à CPI todas as informações do senhor Augusto Nardes, que é o conselheiro do Tribunal de Contas da União. Foi aprovado semana passada. Confere. Inclusive com o meu voto aqui. Confere. E vamos colocar então o item 2 da pauta, requerimento 169, é a votação simbólica. Senadores e senadoras que aprovam o requerimento de convocação do senhor Carlos Juliano Ribeiro Nardes, permaneçam-se como encontram. Rejeitado. Item 3 da pauta, requerimento 171 de 2015. Requer a transferência do sigilo fiscal, bancário e de dados telefônicos, sociedade da empresa Davos Energia Limitada, de autoria do senador Randolfo Rodrigues. Quer fazer algum comentário sobre o vosso requerimento, senador? Senhor presidente, essa empresa Davos Energia é a sucessora da Rumos. A Rumos era a empresa do senhor José Ricardo, objeto, inclusive, de prisão em uma das ações da CPI, e pelas informações que temos, e é por isso que é necessário aprofundar as investigações, transferindo os sigilos e os dados telefônicos. Pelas informações que temos, esta empresa era a empresa que operava o sistema de corrupção do CAF. Portanto, considero fundamental e necessário nós termos os dados bancários, fiscais e telefônicos desta empresa. Com a palavra, a senadora Vanessa. Senhor presidente, opinião como relatora e estudando a matéria, percebemos que essa empresa Davos Energia não há entre ela e o CARF nenhuma ligação. Então, para manter a coerência no encaminhamento que eu estou procurando dar aqui aos requerimentos, eu proponho a rejeição do mesmo. E nós temos o outro fato, que agora nós estamos com deficiência de quórum, e esse requerimento é votação nominal. Então, vamos deixar para a pauta seguinte, não é? Agora, o problema é que a gente caiu a pauta toda agora, que o senhor declarou que a gente está sem pauta para essa, mesmo as que são simbólicas agora, a gente está sem pauta para os demais? Estou tendo informação que, mesmo simbólico agora, nós... mas pode, não sendo individual. Vamos botar o simbólico. Tá, cadê os simbólicos? Nós não votamos da Davos. Não, porque falta quórum e é nominal. Né? Vamos pegar os simbólicos. A votação simbólica. É o item 2, o item 8, 9 e 10. O item 2 já foi. Não, 2 já foi. Já foi rejeitado, ok. Tá. Então é o item 8, 9 e o 10. Requerimento 176 de 2015, autoria do senador Randolfo Rodrigues. Requer a convocação do senhor Mauro Marcondes Machado. Imagino até que nós já temos esse requerimento aprovado na CPI, senador. A convocação. Foi aprovado, senhor presidente, no dia 9 de julho de 2015. Então ele está prejudicado. Foi o requerimento número 32. Não, a convocação, senador. Então ele está prejudicado. Não, esse não. Esse 176 de autoria de Vossa Excelência está prejudicado. O item 8 da pauta. Item 9. Requerimento 180 de 2015. Relatoria da senadora Vanessa Graziotin, que requer ao juízo
da 10ª Vara da Justiça Federal da Primeira Região a suspensão do segredo de justiça das ações da Operação Zelotes. Aqui é votação simbólica? Simbólica, isso. Então, eu pergunto ao plenário... Presidente, eu não vou discutir a matéria, porque apenas para registrar o porquê do pedido, porque, na realidade, tiveram 4 fases da Operação Zelotes. As 3 primeiras foram consideradas sigilosas e a solicitação, toda a documentação, o processo está sob segredo de justiça, enquanto que a última fase foi considerada pública, teve o sigilo quebrado. Então, eu acho que, para o bem da informação, e não só para os nossos trabalhos, mas para o conhecimento público, que seria interessante que a mesma conduta adotada na 4ª fase fosse adotada nas 3 fases anteriores, ou seja, quebrado o sigilo, o segredo de justiça de todas as fases. E outra coisa. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues. Não, senhor presidente, rapidamente, eu acho que a Vossa Excelência vai colocar agora em apreciação os requerimentos de item 9 e 10, perfeito? 9 e 10, correto. Eu acho que poderíamos votar em bloco os dois. Então tá ok. Se o plenário concordar, vamos colocar em globo, então. Então vamos para o item 10 da pauta, requerimento 181 de 2015, também de autoria da senadora Vanessa Grisostin, que solicita ao juiz da 10ª Vara da Justiça Federal da Primeira Região informação acerca da seletividade do arbítrio de segredo de justiça no âmbito da Operação Zelotes. Senadores e senadoras que aprova os aludidos requerimentos permaneçam como se encontram. Aprovados. Concluiu? Então, Ficaram quantos itens, senhor presidente? Senhor presidente, só para registrar, agora não precisou de requerimento escrito. A voz do senador nesta casa. Fale, senhor presidente. Presidente, por gentileza, só um dos requerimentos que nós acabamos não apreciando no dia de hoje por falta de quórum é o item 6 da pauta, de transferência dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do senhor Mauro Marcondes Machado. Como já foi dito aqui, foi aprovada a convocação do senhor Mauro Marcondes, mas não temos na CPI os sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático. Considero esse senhor objeto de prisão também. Eu considero necessário e indispensável nós termos os dados relativos a esses sigilos dele, o quanto antes. É lamentável a gente não ter conseguido apreciar esse requerimento, que me parece o básico no procedimento de investigação, por falta de quórum. Senador Randolfo, ficaram sem possibilidade de análise o item 3, o item 5, o item 6 e 7. O 5 também não. O 5 também não. Tá o 5, o 6 e o 7. Que vamos ter que votar numa próxima sessão. Olha, eu acho que chegou o quórum, não chegou? Não, ele não é. Não é membro. É por isso que eu queria celeridade na parte primeira, senhor presidente. Alguns acham que a gente quer celeridade para não fazer o debate. Não é isso, é para cumprir a pauta. Senador Pimentel, eu tenho todo o carinho e todo o respeito por Vossa Excelência. Eu que venho da contabilidade, do direito tributário, a formalidade, ela é fundamental. Com a palavra, senador. Senhor presidente, eu também sou favorável à formalidade, desde que seja para todos e não para alguns, como o senhor faz com o senador da República. Não, eu nunca... Senhor presidente, em que o senhor, achando que iria me constranger, pediu que eu assinasse o requerimento. Para mim não tem problema. Lamentavelmente, não vale para todos a sua posição. Senador Pimentel, Vossa Excelência sabe o respeito que eu tenho por Vossa Excelência. Eu jamais, em momento algum, eu quis constranger Vossa Excelência. Jamais. O que eu queria, e eu vejo como necessário, como presidente dessa comissão, é que essa formalidade fosse
concluída, tão somente, mas jamais intimidar a Vossa Excelência. Jamais. Senhor presidente, qual foi a sua posição com relação ao item 9 e 10? Só para ter consciência mais tranquila. Para mim, senhor presidente, não tem problema assinar requerimento. Agora, a palavra do senador Vale. Perfeito. Com a palavra, senador Donizete. Senhor presidente, senhora relatora, senhores senadores e senadoras, eu vou colocar uma questão que justifica a maior parte dos meus votos. Onde é que eu começo? Numa breve nota técnica que eu gostaria de ler, a presente comissão parlamentar de inquérito, denominada CPI do CARF, foi criada por meio do requerimento 407 de 2015, tendo como objetivo apurar as denúncias de julgamentos realizados no âmbito do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Foram manipulados em descompasso com a lei, anular atuações fiscais ou reduzir substancialmente os tributos cobrados, resultado de sonegação fiscal da ordem de 19 bilhões. Nesse sentido, atento ao disposto no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição da República, o requerimento definiu como seu fato determinante a apuração de manipulação de julgamentos no CARF, sendo certo que qualquer outro tema que se queira apreciar no âmbito da presente comissão extrapola os limites estabelecidos no requerimento que a originou. Nesse passo, consta da pauta, como constou na presente reunião, requerimentos que não possuem qualquer conexão com os fatos determinados e previstos no requerimento de criação da presente CPI. Todos os requerimentos são motivados por fatos que extrapolam os limites do CARF, ou seja, por supostas irregularidades na edição de medida provisória 471 de 2009, reconhecendo, portanto, que todos os fatos que fundamentam as convocações são totalmente estranhos aos limites impostos pelo requerimento de criação da CPI. Quando do julgamento do habeas corpus 86.431, o ministro Aires Brito reconheceu que fatos conexos aos inicialmente apurados pela CPI podem também eles passar a constituir alvo de investigação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Contudo, para que isso aconteça, é necessária a aprovação de aditamento consoante consta expressamente na decisão do ministro. Ademais, como depreende-se da decisão acima transcrita, realmente não há óbice para a CPI alargar seu objeto de investigação, desde que novos fatos guardem relação com os originais investigados e que seja aprovado o requerimento de aditamento, que no presente caso só pode ser feito por meio de requerimento assinado por 27 senadores. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos nessa CPI fazer o jogo dos meios de comunicação. Nós não podemos fazer o jogo de alguns, que querem a luz. Porque quando é que os meios de comunicação levou o desvio da RBS para ser multiplicado, para ser escancarados nos meios de comunicação, que é uma sonegação que pagou, inclusive, 15 milhões de propina. Isso não é eu que disse, isso é o Ministério Público, a Polícia Federal, está no processo, mas não foi escancarados nos meios de comunicação. Essa tentativa de colocar aqui a medida provisória 471, de trazer para o cenário o filho do presidente Lula, o companheiro, um homem sério e honrado como Gilberto Carvalho, é para distorcer os fatos do que a CPI é obrigada, por força do requerimento, a apurar. E se nós entramos nesse jogo, nós estamos fazendo o jogo dos que não querem apurar. Aí, do meu ponto de vista, eu votei naqueles requerimentos
contra, porque eles não guardam conexão com essa CPI. Eles não têm nada a ver com essa CPI. E a Operação Zelote está mudando de rumo. Para quê? Para fazer o jogo da articulação espúria que tenta derrubar a presidenta Dilma, que tenta desconstruir o presidente Lula. E aí, senador Ataíde, eu acho lamentável que eu tenha tido que discutir esses requerimentos hoje. Por quê? Porque eles não guardam a conexão aqui e o objeto da CPI não dá a eles respaldo jurídico no âmbito da CPI para que eles fossem hoje votados aqui. Mas nós votamos, nós respeitamos o encaminhamento de Vossa Excelência. Votamos e rejeitamos, porque não é aqui. Se quiser trazer esses fatos, é preciso aditar a CPI com esses fatos. Mas, de acordo com os julgados, com o que diz respeito, inclusive o STF, que diz aqui, num determinado ponto, agir de forma diversa deve ser entendido como verdadeira afronta à Constituição e ao Congresso Nacional, especialmente aos parlamentares que requerem a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O próprio STF já se manifestou nesse sentido. Escusaria advertir que, se pede a CPI na investigação de fatos outros que não o determinado como seu objeto formal, configura-se desvio e esvaziamento de finalidade, os quais inutilizam o trabalho desenvolvido, afrontando a destinação constitucional, que é a de servir de instrumento poderoso do Parlamento no exercício de alta função política de fiscalização. Nenhum parlamentar pode, sem descumprimento de dever de ofício, consentir no desvirtuamento do propósito que haja norteado a criação da CPI e na consequente ineficácia de suas atividades. Então, a minha ponderação aqui, eu que tenho falado muito pouco no âmbito dessa CPI, tenho visto, nós perdemos o tempo aqui com a oitiva, que os camaradas vêm respaldado pela lei para não falar, como foi na última sessão, que me recusei a fazer pergunta, porque o cara disse que não ia, nem, ele recusou, inclusive, a fazer a apresentação dele, ele não falou, ele só, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Então, eu me recusei, inclusive, a fazer pergunta. Mas hoje, estou usando a palavra aqui para dizer que todas as vezes que tentar inserir aqui coisa que não é dessa CPI, que não está respaldado pela legalidade dessa CPI, eu vou votar contra. Eu vou trabalhar contra. Perfeito. Certo? Senador, eu gostaria de repassar a Vossa Excelência essa nota técnica do nossa competente colega e também nessa mesma nota se encontra incluso várias decisões da nossa Suprema Corte Federal. Quem sabe depois que Vossa Excelência tomar conhecimento dessa nota, quem sabe Vossa Excelência pode perceber que há evidentemente conexão. Eu peço a palavra, senhor presidente. Não há conexão. Eu peço a palavra, senhor. Não há conexão. Quem quer fazer que tenha conexão está fugindo. Eu peço a palavra, senhor presidente. Passa a palavra, senadora Vanessa. Posição de Vossa Excelência. Passa a palavra, senadora Vanessa Graziotin. Nós temos duas perfeitamente. Duas pessoas para ouvir e ainda quero introduzir um outro assunto aqui que talvez não possamos chegar a um denominador no dia de hoje. Mas eu considero esse tema, senhor presidente, importante de ser debatido para que quaisquer dúvidas possam ser dirimidas. Porque o fato é político, mas sobretudo técnico, senhor presidente. Nós não podemos sobrepor o político ao técnico, de maneira nenhuma. Primeiro, eu registro e reafirmo o meu entendimento. Agradeço a Vossa Excelência por ainda no dia de ontem, na noite de ontem, ter me entregue uma cópia da nota informativa 3.925, assinada pelo nosso consultor competente, reconhecido João Trindade Cavalcante Filho, que me deu a oportunidade de ler. E que, inclusive, o consultor
e que agora Vossa Excelência distribui cópia aos nossos pares. E que, inclusive, a consultoria faz uma análise mais abrangente, inclusive uma análise sobre uma análise já feita. Então, Vossa Excelência me permita, eu faço questão de analisar alguns itens dessa nota, porque lendo, estudando, eu estou plenamente convencida que temos razão. Senador, que não depois há, também eu vou ler, que não tem problema, que não há conexão. Não há conexão. Essa nota toda e nós vamos passar a tarde não, porque se o senhor for ler essa nota toda, senhor presidente, aí sim não vamos passar. Eu não vou ler a nota. Eu só quero dizer o seguinte, nos pontos centrais, o que é que diz? Que realmente a nota técnica, a ampliação indefinida do objeto de uma CPI pode significar o desvirtuamento do requerimento de sua criação, violando-se a exigência de determinalidade do seu objeto. Em resumo, portanto, é possível a ampliação do objeto da CPI para investigar fatos novos, desde que conexos aos descritos no objeto inicial da apuração. Aí segue uma série de questões. Aí ele diz o seguinte: naquele momento, fala do passado recente, por meio da nota informativa 3.632 de 2015, subscrita pelo consultor Danilo Augusto Barbosa de Aguiar, por solicitação de outro parlamentar, que por acaso esse outro parlamentar fui eu, quem fez o pedido, como relatora dessa CPI, manifestou-se no sentido de que a medida provisória 471 de 2009, apesar de haver alterado a Lei 9.826 de 99, não prejudicou ou interferiu na discussão jurídica ali envolvida, caso MMC, ou seja, do CARF, guardando relação apenas indireta no caso, com o caso em exame. E aí ele cita parte da nota anterior, da nota 3.000, ele retranscreve a nota 3.632 de 2015, assinada pelo consultor Danilo de Aguiar. E que conclui o seguinte: conclui-se, portanto, que a medida provisória 471 de 2009 não tem relação direta com o tema em discussão. E cita as leis aqui, que puseram fim à controvérsia travada no âmbito do CARF, em favor de contribuintes, reconhecendo retroativamente a procedência de alegações de que o regime de apuração do IPI sobre frete não consistia em benefício fiscal e, por consequência, poderia ser utilizado em concomitância com o benefício de crédito presumido instituído pela Lei 9.826. Ou seja, a medida provisória 471 em nada interferiu na pendência entre várias empresas do setor automobilístico e o CARF. Por quê? Porque ela não mudou nada. A única coisa que a medida provisória fez foi ampliar o prazo da concessão dos benefícios fiscais da mesma forma que estavam anteriormente. E aí diz o seguinte, que há coincidência entre... Já é a nota, voltando a essa nota atual que o senhor nos distribuiu. Há coincidência entre os investigados Mauro Marcondes, José Ricardo, Alexandre Paes, entre outros. Entretanto, não enxergamos conexão objetiva nem instrumental, uma vez que, ao menos até o momento, a edição da citada medida provisória não influiu no resultado de julgamento do CARF ou em casos assemelhados. Aí ele vem e diz, já quanto à medida provisória 512, e diz que essa sim, pode ter uma conexão, a 512, que não há nada sobre ela. A única coisa que há sobre ela é que a imprensa passou a citar essa e uma outra medida provisória mais recente. Mas no curso da investigação e nos documentos que nós temos, não há absolutamente nada que envolva 512, apenas a 471. Senadora pois não, senadora Vanessa, esse consultor legislativo, João Trindade Cavalcante Filho, foi também aquele que redigiu uma nota técnica contra o ministro Edson Fachin, que levou aos seus pares, e o Randolph fez questão de ler, mostrando de que o parecer dele estava totalmente errado e
a Comissão de Constituição e Justiça desconsiderou o parecer do senhor João Trindade Cavalcante Filho e aprovou, por maioria de voto, a aprovação do senhor Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal. E essa postura foi ratificada pelo plenário do Senado Federal. Portanto, eu agradeço. Com todo o respeito que a gente tem ao nobre consultor, mas eu quero registrar esse precedente de 2015, quando tentou prejudicar o senhor Edson Fachin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, porque esta casa, por maioria de voto, aprovou. Eu agradeço, só para concluir, que ele falou numa parte, eu agradeço por revivar a memória de todos nós, inclusive a minha. Mas eu quero dizer que, mesmo assim, eu estou tratando com total respeito que todo servidor da casa merece. E mesmo esse senhor, senadores, mesmo esse senhor, João Trindade Cavalcante Filho, ele diz que ele identifica uma possível conexão subjetiva, e a própria palavra subjetiva ela é autoexplicativa, o que é subjetivo, porque não há nada de objetivo, e que, portanto, cabe à própria CPI verificar se essa conexão meramente subjetiva é suficiente para justificar a conveniência da ampliação do objetivo. Ou seja, o próprio consultor chega à conclusão que a única ligação é uma ilação, há uma subjetividade muito forte. Então, eu acho que nós, senhor presidente, eu queria fazer um pedido. Eu acho que pela terceira vez, em um caso, e segunda vez, em outros casos, nós analisamos. Vamos deixar isso de lado? Vamos deixar, já está decidido por maioria absoluta, não é maioria absoluta, por unanimidade, que nós não vamos desvirtuar o trabalho da CPI. Então, tudo que vier aqui terá único caráter político para desvirtuar. E, por fim, senhor presidente, eu quero aqui, eu me sinto na obrigação, e peço somente a paciência de Vossa Excelência sabe que eu sou uma das que menos fala aqui, mas eu quero pedir a atenção de Vossa Excelência e de todos, porque ontem, eu inclusive fiz questão de assinar, o senador Randolph apresentou ao plenário um voto de aplausos à juíza Célia Regina Odi pelo trabalho que prestou. E eu assinei, apesar de ter registrado no microfone que nada mais fez a juíza do que cumprir uma obrigação funcional, além de cidadã, funcional como todos nós fazemos aqui, mas assinei porque acho meritória, acho merecedora. O que não concordo, entretanto, é que se paire qualquer dúvida em relação ao juiz Walisney de Souza Oliveira, que de forma indireta, não só no plenário ontem, mas hoje em matéria jornalística, tentou se jogar a seguinte interrogação, de que o juiz estaria voltando com o único objetivo de afastar, o juiz titular, o Walisney, estaria voltando com o único objetivo de afastar a juíza Célia e de frear o andamento da Operação Zelotes. Eu quero dizer que essa não é a opinião de quem está trabalhando na investigação como nós, senhor presidente. O problema não há nenhum com o juiz Walisney, que em todas as matérias em que ele atuou, e foi ele o primeiro a atuar por ser o titular da 10ª Vara, ele foi muito compreensivo, muito criterioso e justo, eu até diria, com todos os procedimentos das investigações, seja do Ministério Público, seja da Polícia Federal, investigações, seja do Ministério Público, seja da Polícia Federal. Já o juiz Ricardo, esse não. Não estou aqui como relator expressando qualquer juízo de valor, talvez no relatório nós nos dedicamos a esse fato, mas já o juiz Ricardo, ele está sendo questionado formalmente pelo Ministério Público. O juiz Ricardo Augusto Leite. Há uma petição, inclusive, para que ele não exerça nenhuma atuação mais no âmbito da Operação Zelotes. Mas isso se refere ao juiz Ricardo. Ontem, no plenário, eu também fiz questão de relatar de que essa operação tem sido marcada por trocas sucessivas de juízes, de magistrados. Estranhamente, nenhuma troca anterior foi questionada. E agora há um questionamento.
Só agora há um questionamento. Veja, eu disse que durante o funcionamento da CPI, pelo menos 3 juízes por aqui passavam, mas foram mais. Foram mais, olha aí, 5. Veja, o titular da 10ª vara, juiz Vasney de Souza Oliveira, que iniciou todo o processo. Depois foi para o STJ. Assumiu no lugar dele o juiz Ricardo Augusto Leite. Depois, que ficou um bom tempo, não acatou nenhum pedido apresentado pelo Ministério Público. Depois entrou no lugar dele doutora Poliana Maciel Martim Alves. Saiu a juíza Poliana, entrou a juíza Mariane Borré, no lugar da juíza Poliana. Reassumiu o juiz Ricardo. Saiu o juiz Ricardo, assumiu a juíza Célia Regina Odi, que acaba de deixar a 10ª vara para que o seu titular, porque todos esses eram substitutos, para assumir o juiz Valisney de Souza Oliveira. Não tem nenhuma procuração do Poder Judiciário, senador Pimentel. Senador Ataídes. Não conversei com o juiz Valisney. Faço este relato e essas observações baseada tão somente nas investigações e nas informações que recebemos do Ministério Público e da Polícia Federal. Então, eu não acho justo que paire qualquer suspeição sobre o juiz Valisney, que retoma e volta a assumir a vara da qual ele é titular. Juíza Célia é uma boa juíza, sem dúvida nenhuma. Merece reconhecimento e aplauso, sem dúvida nenhuma. Agora, nem por isso devemos permitir que, de forma leviana, seja questionado o trabalho do juiz Valisney. Passo a palavra ao senador Randolfo. Ou, senhor presidente, ou que essa troca tenha sido meramente com o objetivo de parar com as investigações, sobretudo a pessoas ligadas diretamente ao presidente Lula, que foi o que se publicou. Não é? Então, eu repito, é de estranhar que a imprensa que noticia com tanta pompa essa substituição não tenha noticiado que o senhor Ricardo foi substituído pela Poliana, que foi substituído pela Mariana, que foi substituído pelo Ricardo e que foi substituído pela Célia. Obrigado, presidente. Palavra, senador Randolfo. Obrigado. Senadora, em nenhum dos casos a carapuça me serviu. Nem pode, porque não A senhora falou 15 nenhuma minutos. acusação. Eu quero falar só assim. Nenhuma acusação a Vossa Excelência. Por isso não tem que por isso não tem que ter Posso cara falar mais Senadora. 20? Não tem problema. Quero Palavra, falar só sim. palavra está com Vossa Excelência. Então, em nenhum caso a carapuça serviu. Deixa eu lhe dizer 2 questões. Primeiro, o seguinte. Eu até concordo, senador Pimentel, sobre alguns aspectos que podem ter conotação política. Quero aqui concordar com Vossas Excelências. Agora, o que eu acho inacreditável, inaceitável é a CPI no dia de hoje não ter aprovado a transferência do sigilo do senhor Juliano Nardes. Não ter aprovado a convocação do senhor Juliano Nardes. Não ter tido quórum para o senhor Marcos Marcondes, que foi preso pela juíza que ontem deixou de ser juíza titular do caso. E ela deixou de ser, a própria senadora coloca aqui as preocupações que nós temos. Ora, se existe um juiz, que a própria senadora acaba de dizer, que existem dúvidas, o problema é que a volta do juiz Valisney retira da 10ª vara a doutora Célia Regina. Isto da 10ª vara, a doutora Célia Regina. Isto é fato. E aí ficam, na 10ª vara, o doutor Valisney e o doutor Ricardo, que foi a senadora, que informou agora que tem dúvidas sobre ele. Eu não estou fazendo acusação, mas, ao mesmo tempo, eu não quero fazer pré-julgamento de inocência. Em um Estado democrático de direito, ninguém está acima da lei. Nem o Poder Executivo, nem o Legislativo, nem o Judiciário. Nem senador, nem deputado, nem juiz, nem presidente da República. O que as regras de um Estado de direito são as regras do império da lei. E que todos estão sujeitos, inclusive eu e todos, estão sujeitos até a investigação. O que eu destaquei ontem no plenário, e reafirmo,
Não há razão para que a doutora Célia Regina, tendo assumido a vara e tendo dado encaminhamento a ações na vara, e vamos a outra coisa, vamos ao histórico da doutora Célia Regina. Senador Pimentel, é uma juíza que toma decisão a favor de sem terra, a favor de índios, a favor dos mais pobres, contra privilégios. Veja o histórico das decisões da doutora Célia Regina. É um histórico, senador Pimentel, do que nós chamamos de campo popular progressista. É este, doutora Célia Regina. Então, veja, senhor presidente, o que não se justifica é a doutora Célia Regina, depois de ter sido comemorado pelo Ministério Público o avançar das investigações por parte das decisões tomadas por ela não está mais no caso. Não tem o fato, não tem o elemento, não tem nada disso. Mas não há razoabilidade, não há justificativa disso ter concretizado. Não há nenhum tipo de justificativa para isso ter se concretizado. Senador Randolph, Vossa Excelência igual a mim, nós somos advogados. Eu sou um pouco mais velho. Vossa Excelência é mais competente do que eu. Não. Já errei mais. Não, negativo. Uma das vantagens de ser mais velho é porque já errou mais. São tão competentes quanto? Um e outro. E nós sabemos de que cada corte tem o seu regimento. O STJ convoca por tempo determinado. E esse nobre juiz completou o seu tempo no STJ. É só o senhor pegar as portarias publicadas no Diário Oficial. Eu tive o cuidado de olhar. Lamentavelmente, coincidiu neste momento de um embate político muito forte, em que às 23 horas, e que não se pode cumprir mandato na madrugada, vai à casa do presidente Lula, onde estava o seu filho, para intimar, para depor no dia seguinte. Só para o senhor ter uma ideia do índice de politização que está esse caso. Concordo com Vossa Excelência. Mas e mais grave. Permite. Vossa Excelência, permite? Todos nós sabemos. Eu repudio tanto quanto Vossa Excelência os excessos de quem quer que seja. Eu acho um absurdo. Quero concordar com Vossa Excelência. Mas para Vossa Excelência compreender o grau de politização que tomou o mandato, a convocatória deste juiz titular, completou o período, volta para a sua vara, onde ele é titular, e tenta se politizar esse retorno. Por isso, nós não podemos entrar nessa provocação. Senador Pimentel, eu sou o primeiro a repudiar qualquer excesso. Cumprimento de decisão judicial tem, inclusive, está na Constituição, está nas normas, tem que ser feito à luz do dia. Perfeitamente, tem que ser feito à luz do dia. Então, qualquer excesso deve ser condenado. Inclusive, neste caso, me parece que o excesso é menos por parte da juíza e por quem cumpriu. Não estou entrando no mérito de quem é a responsabilidade. Estou dizendo que isso tomou um índice de politização de tal ordem que chega a esse absurdo. Tá. Senador senador José Pimentel, já concluo, senador senhor presidente. Randolph, já conclua para a gente o que eu acho chamar o nosso só nesse primeiro caso convidado. Da juíza é a minha compreensão e a minha convicção, como cada um tem aqui, é que num caso dessa gravidade, de tamanha gravidade, numa ação, numa operação que envolve o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, exatamente com esse grau de delicadeza política que envolve essa comissão, e com esse grau de delicadeza política que está ocorrendo na Operação Zelotes, eu acho que o bom senso eu acho que o bom senso deveria ter prevalecido. Não é de bom... Na verdade, o que traz a politização do fato, mesmo que seja a politização do fato, mesmo que seja um fato de rito, é o fato em si. É este o problema. Há circunstâncias em que o bom senso tem que prevalecer. Então, o que traz dúvidas, o que são dúvidas legítimas, o que traz a impertinência, o que traz os questionamentos, é a circunstância em que o rito foi cumprido. E, em especial, pela conduta que a doutora Célia Maria havia adotado.
Muito bem, senador. Eu percebo que o que perturba Vossa Excelência é essa coincidência ocorrida. Só para concluir aqui, senadora relatora, essa nota técnica... Coincidência prevista há um ano atrás. Perfeito. Quando foi feita a convocação essa nota com data técnica, certa. só para a gente ir para frente aqui, senador, a senadora Vanessa colocou alguns pontos dessa nota técnica e também Vossa Excelência falou sobre o João Trindade, o doutor João Trindade Cavalcante Filho. Eu também, como advogado, eu tive o maior capricho em ler essa nota técnica. É uma pena que a senadora Vanessa não leu a conclusão do relatório do senhor João Trindade. Mas eu não quero ler, porque já foi distribuída a todos. Vamos então. A presidência esclarece que... Só para presidente, eu teria um outro assunto ainda, se Vossa Excelência me permite. É que eu encaminhei, quero dividir isso com os nossos pares, eu encaminhei um requerimento que dê a ele um caráter administrativo, porque assim eu considero. E encaminhei o requerimento não só como membro da CPI, mas como relatora. Nós estamos hoje no dia 5? No dia 5 de novembro. De acordo com a nosso plano de trabalho, de acordo com as datas da nossa CPI, após a sua prorrogação, nossa data limite passa a ser dia 18 de dezembro. O que significa já período de recesso parlamentar, visto que trabalhamos até o dia 17 de dezembro. Então, fazendo as contas, quantas semanas? Temos 3 semanas em 3 semanas de novembro e 1 semana de dezembro. Temos 4 semanas de trabalho. E preciso concluir o relatório, senhor presidente. Fizemos um levantamento, pedi da consultoria, pedi da assessoria nossa, e fizemos um levantamento. Tivemos nessa CPI 179 requerimentos apresentados, dos quais 74 não foram apreciados e 105 foram apreciados. 105 foram apreciados. Dos 105 requerimentos apreciados, 2 foram prejudicados, 1 retirado e 6 rejeitados. Obviamente que a votação de hoje não faz parte dessa estatística aqui, dessa estatística. Dos requerimentos apreciados, 65 eram de convocação, 57 foram aprovados e somente 8 estão entre os rejeitados, prejudicados ou retirados. Solicitação de documentação, foram 14 requerimentos, dos quais 13 aprovados. Quebra de sigilo, fora o de hoje, foram 18 apresentadas e 18 aprovadas. E administrativo, para a realização de audiências, essas coisas, pedindo o pessoal para contribuir com o trabalho técnico, foram 8 e todos os 8 aprovados. Dos requerimentos, portanto, senhor presidente, de convocação, 16 requerimentos nós já cumprimos. 16. 41 estão a cumprir. Então, eu acho que nós temos que ter um critério de seletividade daqui para frente, de forma que haja uma contribuição para a elaboração do relatório. Por exemplo, vou citar um exemplo, e por isso eu fiz um requerimento, apresentei à mesa, analisando todos os que foram apresentados aqui, eu estou sugerindo nesse requerimento, os quais considero prioritários como relatora, que devesse ser analisados. Eu trato aqui do requerimento 9, 11, 12, 32, 51, 53, 133, 134, 136, que dá um total, nesses requerimentos que eu estou considerando prioritários, dá um total de 45 convocados. 45. Eu vou dar um exemplo. O senhor Cartacho. Senhor Cartacho, ex-presidente do CARF e que... Exatamente, e que nós ainda não o ouvimos. Então, senhor presidente... que na casa do genro foi apreendido R$1.490.000 que ele não sabia. E o genro veio aqui. Quanto tinha no... Ele não sabia. E o genro veio aqui. Quanto tinha no cofre. Exatamente. Foi preciso que a Polícia Federal fosse lá pegar o dinheiro para contar para ele, para informar a ele que no cofre da sua casa. Então, senhor presidente, exatamente. Então, eu gostaria, senhor presidente, já que não analisamos isso, porque há outros requerimentos com o mesmo conteúdo, vamos analisar semana que vem, mas para que não seja mais uma semana,
aí para diminuir das 4 ficaríamos com 3. A minha sugestão é que Vossa Excelência convoque para a próxima quinta-feira, além da nossa sessão administrativa, convoque o senhor Cartacho e a senhora Cristina Maltoni Marcondes. Então, que a nossa próxima oitiva seja dessas duas pessoas que eu considero fundamental, e semana que vem analisaríamos aí a nossa ordem de prioridade. Presidente, senhora relatora, me permita, eu queria sugerir à mesa da CPI, à relatora e ao presidente, eu acho importante ouvirmos os contribuintes. Veja, eu acho que, em regra, os depoentes nessa CPI que vêm a essa CPI na condição de investigado, eles podem utilizar do direito constitucional ao silêncio. Essa prerrogativa não existe para testemunhas. E eu acredito que nós poderíamos ter contribuições a essa CPI se nós ouvíssemos os contribuintes que, conforme alguns requerimentos que ainda vão ser apreciados e conforme alguns requerimentos que a própria senadora Vanessa aí destacou. Então, nós temos, salvo o melhor juízo, 4 reuniões no máximo da CPI, se não for convocado algum extraordinário. Então, são 4 reuniões. Minha sugestão é que nós tentássemos, nesse período, priorizar, ouvir os contribuintes que, como não há a obrigatoriedade do silêncio, talvez pudéssemos dele ter informações mais concretas para o relatório final da senadora Vanessa. Perfeito. Eu vou conversar com a relatora, a senadora Vanessa, para a gente tomar essas decisões e podemos sim fazer 2 sessões por semana, né? Se assim o pleno, a gente chegar a uma conclusão, fazer uma reunião, uma sessão extraordinária, não é? Agora, vamos em frente. Mas, senhor presidente, eu gostaria que na próxima quinta-feira já ficasse mais ou menos acertado que teríamos o senhor Cartacho e a senhora Cristina Maltoni. Não vou decidir neste momento, relatora, mas lhe prometo que até amanhã nós vamos tomar essa decisão. Temos trabalhado São requerimentos já aprovados, no mês anterior mês de julho. Já aprovados. Isso sim leva à investigação. E a minha preocupação, senador, é que o mais comum aqui nessa CPI é atestado médico, viajou, não sei o quê, entendeu? Então, que a gente possa ter um tempo, se por acaso apresentar essas manobras que a gente sabe são procrastinatórias, que a gente tenha tempo ainda de ouvir, porque é muito ruim fechar um relatório de uma CPI e não ouvir uma das pessoas centrais, que é esse cidadão. Perfeito. A presidência esclarece que nos termos do artigo 210 do Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária aos trabalhos das comissões parlamentares de inquérito, os convocados serão ouvidos separadamente, de modo que uns não saibam, nem ouçam os depoimentos das outras, fecha aspas. Dessa forma, os convocados serão conduzidos à mesa pela secretaria para que sejam ouvidos de forma individualizada. No transcorrer do depoimento, serão obedecidas as seguintes normas. A palavra aqui a gente não tem, geralmente a senadora Vanessa tem a palavra inicial e depois sou eu, mas a gente passa com todo prazer aos senadores. A presidência informa que o convocado, senhor Eduardo Gonçalves Valadão, obteve uma decisão em caráter liminar do Supremo Tribunal Federal para que lhe seja garantido o direito de permanecer calado perante esta CPI, se assim desejar, além da existência de seu advogado ou de seus advogados. Portanto, eu peço a gentileza da secretaria que encaminhe, que conduza o senhor Eduardo Gonçalves Valadão até esta mesa, por favor. Pedro. Bom dia. Tudo bem?
Portanto, estamos aqui com a presença do senhor Eduardo Gonçalves Valadão, acompanhado de seu advogado, doutor Pedro Machado. Pedro Machado. Presidente, Com a palavra, me permita. senador, nós não iríamos ouvir o seu Halisson também? que vai ser ouvido, sim. Não seria prudente os dois virem juntos? Não, vamos fazer separadamente, que é de praxe aqui da casa, né? Portanto, eu passo a palavra à senadora relatora. Perdão. Portanto, senhor Eduardo Gonçalves, aqui como é de praxe, a gente passa aí 5 minutos, se necessário for, pode alongar um pouco mais. Gostaria que Vossa Senhoria fizesse as suas justificativas. Por que a Operação Zelotes e por que Vossa Senhoria hoje se encontra em regime de prisão preventiva e a participação de Vossa Senhoria. E aqui nós temos várias perguntas a fazer a Vossa Senhoria e está sob a égide de uma liminar, não é? Mas eu sempre tenho dito aqui que aqui é um momento único para que os depoentes possam fazer aqui suas explicações e as suas defesas, não é? Então, passo a palavra, então, a Vossa Senhoria, e 5 minutos, se necessário for, pode alongar um pouco mais. Com a palavra, então, o senhor Eduardo Gonçalves Valadão. Senhor senador Thaís Oliveira, senhora senadora Graziotin, eu agradeço a oportunidade, mas como já existe um processo instaurado, eu prefiro fazer a minha defesa ou fazer qualquer tipo de apresentação em relação ao caso em juízo. Então, gostaria de utilizar o meu direito de permanecer calado, direito constitucional, e nesse momento eu não teria mais nada a acrescentar nessa minha oportunidade. Perfeito. Vossa Senhoria tem todo o direito, não só sobre a égide dessa liminar do nossa Suprema Corte, mas conforme determina o artigo 5º, né, inciso 63 da nossa Carta Maior. Mas nós, parlamentares, temos o direito e o dever de dirigir a Vossa Senhoria as nossas perguntas. Então, eu passo a palavra à senadora Vanessa Graziotin e depois ao senador Randolfo Rodrigues. Senhor Valadão, senhor Eduardo Gonçalves Valadão, o senhor podia dizer qual a sua profissão? Eu sou advogado. Advogado. O senhor é ou foi sócio proprietário de alguma empresa? Excelência, Vossa Excelência, Graziotin, eu vou permanecer calado a partir de agora. As empresas que o senhor participou, o senhor poderia citar para a gente? Eu vou fazer o meu uso constitucional de me permanecer calado. O senhor conhece o senhor Mauro Marcondes? Farei uso do meu direito de permanecer calado. Alexandre Paes? Farei uso do meu direito de permanecer calado. O senhor trabalhou na empresa SGR Consultoria? Farei uso também do meu direito de permanecer calado. Conhece o senhor José Ricardo da Silva? Reitero que farei uso do meu direito de permanecer calado. O senhor trabalhou na empresa agropecuária Terra Fértil? Farei uso do meu direito de permanecer calado. Como advogado, o senhor atuou junto ao CARF? Farei uso do meu direito de permanecer em silêncio. Senhor presidente, percebo que não farei as perguntas, mas não, senhor presidente, porque ele vem à nossa CPI não com o intuito de colaborar com as nossas investigações, que seria muito importante, viu, senhor Valadão? Nós não estamos aqui a julgar, estamos apenas de forma, exatamente, esclarecer problemas que talvez não tenha ligação direta com Vossa Excelência, Vossa Senhoria, mas em um ou outro momento Vossa Senhoria acabou atuando.
porque Vossa Senhoria tem uma ligação profunda com o senhor José Ricardo, o senhor Alexandre Paes, e são pessoas que estão muito envolvidas com atos criminosos diante do CARF. Processos que envolviam quantias vultuosas de recursos e que, ao final das contas, eles se reduziram a quase nada, não é? Não por questões técnicas de julgamentos justos, mas possivelmente por julgamentos manipulados, vendidos, comprados. E o nome de Vossa Senhoria sabe, aparece. Então, nós lhe chamamos a essa CPI, imaginando que Vossa Senhoria pudesse nos ajudar, mas infelizmente o senhor adota o mesmo caminho que adotou o senhor José Ricardo, que aliás hoje está privado de liberdade, né? Então eu pergunto novamente a Vossa Senhoria não gostaria ou não se disporia a colaborar com essa CPI, nem que fosse numa reunião fechada? Senadora, eu entendo o trabalho dessa casa, respeito o trabalho dessa casa, mas do ponto de vista dos fatos, o fato de já existir uma ação judicial, eu prefiro me defender dentro da ação judicial, que é o que me garante a Constituição. Então, não que eu não quisesse ajudar essa casa, mas como já existe um processo, eu prefiro me defender perante a Justiça e utilizar esse direito que me é garantido. Mas, senhor Eduardo Valadão, eu, como cidadã, não como parlamentar, mas como cidadã, entendo perfeitamente a posição de Vossa Senhoria. Agora, Vossa Senhoria que faz se acompanhar de seu advogado, e eu aqui quero repetir, o senhor conhece perfeitamente o senhor José Ricardo, que, repito, está preso. Pois é. E Vossa Senhoria sabe que, contribuindo para o esclarecimento dos fatos, que eu sempre digo, o presidente é testemunha. Eu acho que aqui nessa CPI nós temos casos de corruptos e corruptores. No caso dos corruptores, na minha opinião, nós estamos tendo muita dificuldade de chegar até lá. É diferente de outros casos que estão sendo elucidados pela Justiça brasileira, pelo Ministério Público, porque são casos, no geral, que envolvem grandes empresas, envolve recursos vultuosos e que até agora dono da empresa A, da empresa B, produtor de automóvel, banco grande, banco nacional, banco multinacional, até agora nada. E Vossa Senhoria sabe do que eu me refiro, poderiam nos ajudar muito. Eu acho que isso ajudaria a sua linha de defesa dentro do Poder Judiciário e nos ajudaria nessa investigação. Porque o país vive uma crise econômica profunda. E os caminhos que nos colocam à frente são aqueles de subtração de direito de trabalhador, de corta de investimento, seja no social, seja no... E poderia ser uma outra forma muito mais simples. Pegar de quem deixou de recolher de forma criminosa, não apenas usando os tais recursos de planejamento tributário, não. Foi além porque havia julgamentos acertados e votos vendidos, não é? Então, eu pergunto pela última vez, não vou mais usar a palavra, presidente. A gente pode transformar essa sessão em sessão sigilosa e o senhor contribui conosco.